Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Esse programa que diariamente entra aqui ao ar pelo seu smartphone, pela sua Smart TV ou por qualquer aparelho que tenha o aplicativo do YouTube. Se você está aqui, porventura, você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento. Clica aí no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar, porque dessa forma o YouTube entenderá a relevância do nosso conteúdo e fará com que ele chegue ao maior número de pessoas. Nesse mês de maio, nós estamos tratando sobre a temática cadeias emocionais. Muitas pessoas estão presas nessas cadeias relacionadas às emoções. E isso tem sido fruto de uma coisa que antecede quase sempre essas emoções que vão aprisioná-las. E hoje eu quero tratar sobre um assunto aqui chamado estresse. Estresse. Você já ficou estressado? Aliás, hoje a semana ainda tem alguns dias para poder terminar, mas você já está a mil, você já está num alto índice de estresse. Olha, vou dizer para você que o estresse, ele é natural, uma reação natural do nosso corpo. Inclusive, ele faz com que, em algumas situações, nós venhamos estar em um estágio de alerta, o que é muito produtivo. Talvez se nós não tivéssemos, por exemplo, esse tipo de sentimento, nós nos iríamos colocar em situações de muito perigo e até de ausência de prudência. Porque o nível de estresse, quando ele é controlado, equilibrado, ele serve como uma dosagem para a maneira com que nós reagimos a determinadas coisas. Como eu falei, aqui nos trazendo atenção, nos trazendo algum tipo de prudência para o que fazemos e também para o que deixamos de fazer. Mas quando o índice do estresse ele aumenta e sai, desequilibra, começa-se um grande problema. São muitas tarefas acumuladas, são muitos afazeres que nós temos e o estresse ele vai levando a outros tipos de emoções que vão aprisionando a nossa alma e aprisionando a nossa vida. O estresse, por exemplo, ele pode ser o primeiro passo de uma emoção que leva à ira, leva à própria angústia que nós falamos ontem aqui, pode nos levar a um nível de ansiedade e aí levar à depressão, mas como eu não vou tratar aqui hoje ainda de ansiedade, de depressão, eu quero que você entenda que o estresse ele pode ser uma das emoções que às vezes são relevadas, mas que ela devia ser colocada como um grande fator de atenção na sua vida. Por quê? Porque o estresse, como eu falei, ele pode ser base para desenvolver problemas sérios nas emoções e levar uma pessoa a cadeias emocionais. Porque o estresse, às vezes, você acha que ela está relacionada ao quê? O meu trabalho, ele é muito penoso, é muito complicado. É a minha profissão, é muita dor de cabeça, é um envolvimento altíssimo com demandas que me fazem ficar desse jeito. Mas tá tudo certo, eu chego em casa de noite, descanso e ok. Mas tem gente que está acordando já estressado, tem gente que está a caminho do trabalho e está estressado, tem gente que fala com pessoas e ela não tem o mínimo de temperança e já demonstra ali o estresse de maneira muito visível. Então o estresse ele está nas pessoas, por isso ele está em todos os lugares. Como está em pessoas, está em todos os lugares. Então, primeiro, você precisa ter a consciência de que nível de estresse você tem vivido. Eu queria ler aqui um versículo para trazer para você uma compreensão muito interessante sobre isso. Você que está com a sua Bíblia aí, preste atenção que nós vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha isso aqui interessante. Por isso, não desanimamos, embora
exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O que você precisa entender é que o nível de estresse tem a ver com algo interior e que isso resulta numa situação externa. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre esse quesito, porque a própria vida dele, e você quer entender sobre sentimentos, emoções que aprisionam, que colocam pessoas em cadeias, você precisa ver a vida do apóstolo Paulo. Mais do que isso, ver o que ele faz com esse tipo de sentimento. Porque eu falei para vocês, o problema não são as emoções e os sentimentos, o problema é como que nós passamos a lidar com maturidade com esses sentimentos para poder retirarmos eles de um aprisionamento para nossas vidas. Então é o controle, é o equilíbrio. Mas aqui me chama a atenção que nós estamos nos desgastando. Isso aí é óbvio. Quando você trabalha, quando você estuda, quando você faz a obra, tudo isso te desgasta, física e emocionalmente. É impossível que você faça alguma coisa nesse mundo terreno que seja necessário um emprego de esforço que não te coloque numa situação de desgaste. Então lembra do que eu falei? O estresse, ele acontece. Ele é natural do próprio ser humano. Agora, quando isso perde o equilíbrio, aí o problema é gigante. Agora, qual é a nossa consciência? Você acredita na palavra de Deus? Você que está aí, você acredita na palavra de Deus? Então você precisa colocar isso aqui como um ato de fé. Você precisa acreditar nisso daqui. Ele diz assim, estamos sendo renovados dia após dia. Aonde que nós estamos sendo renovados dia após dia? No nosso interior. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Porque ele fala aqui, ó, no versículo de número 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu queria dizer para você nessa manhã, hoje aqui a nossa mensagem ela é muito direta. Você está sofrendo, você está desgastado, você está tendo estresses por conta da tua vida, do teu dia a dia? O apóstolo Paulo está falando, esses sofrimentos eles são leves e momentâneos. Agora você precisa ter fé para entender que interiormente o Senhor está te renovando a cada dia. E mais do que isso, tudo que você está passando, vivendo, tem um aspecto de produzir algo para a eternidade, produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos, do que toda essa angústia, do que todo esse estresse. A glória que está em suportar e viver todo esse sofrimento, se você está fazendo alguma coisa para glorificar o nome de Deus, se você está vivendo para a glória de Deus, você precisa entender, esse estresse, ele precisa ser modulado, precisa ser controlado, para nos encadear num aprisionamento da sua alma, aprisionamento, uma cadeia das suas emoções. Mas você precisa ter essa compreensão. O Senhor te renova dia após dia. Você crê nisso? O Senhor te renova dia após dia. Mesmo que você esteja se gastando, se desgastando no seu trabalho, nos afazeres da sua casa, da obra de Deus, da família, não leve isso como um fardo. Não leve isso como um fardo. Se está sendo um fardo, alguma coisa está fora da vontade de Deus. Estou falando de fardo. Porque na concepção do ensinamento bíblico, isso tudo não é para nós nos desanimarmos ao estresse, não é para nos desanimarmos. Pelo contrário, é para nós entendermos que é uma renovação diária e que tudo isso está produzindo. Por quê? Isso é leve, é momentâneo. Se você está carregando algum tipo de estresse, isso é leve, é momentâneo, se comparado com a glória que isso está produzindo na eternidade. O peso de glória é muito maior. Agora, você precisa visualizar, como eu falei, isso está desequilibrado? Será se é necessário uma consulta médica? Ou talvez você está aqui vendo o Acordando para o Propósito, está tendo essa ideia muito clara. Preciso visualizar melhor esse nível de estresse na minha vida. Mas lembrando, e eu vou repetir, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu quero profetizar. Deus está te renovando no dia de hoje. Porque você chegou até aqui, meado da semana, e você está exausto, cansado, estressado com os problemas da tua vida. E Deus está te falando,
ele te renova dia após dia. Eu quero declarar renovo na tua vida. Eu quero dizer que Deus está equilibrando a tua vida emocional. Deus está aí sintonizando as suas emoções, para que aquilo que você venha a ter como emoções, que são parte da vida do ser humano, esteja em equilíbrio. E você entender. Se tem sofrimento? Tem. Tem angústia? Tem. Tem estresse? Tem. Mas isso nada pode ser comparado com a glória que está sendo produzida. Isso é coisa leve, porque a glória que está sendo produzida, isso é algo mais pesado. É algo que tem poder. É algo que tem relevância. É o peso da glória de Deus. Então, se desestresse, respira fundo aí, começa esse dia com tranquilidade. Controle esse tipo de emoção para que você não vá para uma cadeia emocional, tá bom? Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Emoções que podem nos levar a aprisionamentos, mas essas cadeias emocionais elas estão sendo quebradas aqui em nome de Jesus, porque você está entendendo na palavra de Deus que Deus ele nos renova dia após dia e que isso tudo, esses são leves e momentâneos sofrimentos aqui nessa terra, mas que isso gera um poder, um peso de glória, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te dê um dia abençoado hoje. Pense naquilo que foi falado aqui e nessa reflexão. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.